o assunto agora é receita dos estados e municípios. O estado do Piauí, assim como Teresina também, pensam muito nos efeitos, né, da lei do ICMS, as novas regras para o imposto. Hoje, a Assembleia Legislativa, Paula, tratou do assunto, né? O secretário de Finanças de Teresina, Admilson Brasil, foi à Assembleia hoje, Joelson, para pedir uma revisão de uma lei que foi aprovada e sancionada em meados do ano passado ali pela Assembleia, junto com a PPM e o Palácio de Karnak. Essa regra que muda, que cria o ICMS da saúde e da educação, mudando alguns critérios. Antes era-se levado em conta o índice da população e hoje é levado em conta alguns indicadores da cidade nesses setores. Então, mudou a distribuição de repasses e cidades como Teresina perderam recursos na ordem de 8 milhões, recursos que fazem falta. E o secretário foi à Assembleia, Joelson, pedir uma revisão aos deputados. Vamos acompanhar com Paulo Sampaio. Teresina é polo de saúde. Todo o Piauí, grande parte do Maranhão, Tocantins, do Pará, do Ceará, vem se tratar em Teresina. E não faz sentido você tirar recurso do município por um critério que não é objetivo. Um simples comparativo. Teresina tem atos da saúde de médio e alta complexidade. E hoje, pela atual sistemática, ele tem a mesma pontuação de um município que só faz pré-natal. É injustiça com o município de Teresina. Então, nós estamos vindo aqui conversar com o presidente desta casa para sensibilizá-lo e abrir uma nova discussão e mostrarmos que tirar recursos de Teresina vai faltar não só para o teresinense, mas também para os outros municípios que vêm usar o nosso serviço. A previsão de perca é aproximadamente de 8 milhões e meio mês, isso a nível estadual. Mas Teresina também já tem um outro problema em virtude do censo. O censo diz que nós temos, em média, 814 mil habitantes. E há 10 anos atrás nós tínhamos 836 mil. Ou seja, nós perdemos 22 mil habitantes em 10 anos. É visual que isso está errado. É um erro do censo. E por causa desse erro, nós provavelmente vamos perder mais 27 milhões. 27 com 8 são 35 milhões mês. Não há ente público que aguente manter suas finanças equilibradas com a perca tão grande. Bom, o secretário fala de duas perdas distintas. Nessa aprovação da lei que aconteceu na Assembleia Legislativa, na prática, acabou tirando parte de recursos de cidades maiores do Piauí e repartiu com algumas cidades menores, porque mudou o critério de partilha do ICMS. Isso é um ponto. E outro é o Fundo de Participação dos Municípios, que é baseado na pesquisa do IBGE. São duas formas, dois meios, dois acontecimentos que fizeram a Prefeitura de Teresina perder receita, Paula. Sim, Joelson, essa segunda perda que o secretário fala do Fundo de Participação na ordem de 23 milhões. Então, somando-se essas duas perdas, a Prefeitura chega a perder 27, quase 30 milhões ao mês. Isso aconteceu, conforme o secretário explicou, porque o censo feito pelo IBGE identificou uma diminuição na população de Teresina. E esse fundo do FPM ele é distribuído conforme o nível populacional das cidades. Então, a Prefeitura, inclusive, fala em ir ao Supremo Tribunal Federal, Joelson, para buscar uma revisão também desse censo que é feito pelo IBGE aqui na cidade. Impressionante esse assunto. E olha, o assunto queda de receita ou compensação dos estados, a partir de mudanças de regra de cobrança do ICMS sobre combustíveis, por exemplo, que aconteceu na gestão de Bolsonaro, ainda incomoda o estado do Piauí e os estados brasileiros de uma maneira geral. Hoje, o governador Rafael Fonteles teve até parte da sua agenda aqui interrompida para participar de um encontro no Ministério da Economia. A Sávia Barreto apurou parte dessas informações. Sávia, o assunto, quando fala assim, economia, aí talvez seja realmente importante priorizar em um momento tão delicado, né, para a economia do Brasil e, claro, do Piauí também. Essa urgência da vinda do governador Rafael Fonteles aqui para Brasília tem um bom motivo.
Possivelmente deve ser anunciado, se não for hoje, mas na próxima semana, e aí estão se fechando os termos desse acordo. Chegou-se a um consenso, né, entre a União e os estados a respeito dessas perdas, Joelson, que você explicou, que começaram no governo Bolsonaro em 2022 por conta dos impostos de combustíveis, energia, comunicação que os estados deixaram de receber. Qual era o grande impasse, né? Os estados pediam mais de 40 bilhões, o governo federal ofereceu 13 bilhões, depois isso aumentou, os estados diminuíram para 37 bilhões, o governo federal falou em repor 20, mas parece que se chegou a um número entre 26 bilhões e 30 bilhões. Esse número está sendo fechado, mas até agora nenhum estado se opôs a essa possibilidade, incluindo o fato de que o governo federal vai descontar daqueles impostos também que os estados devem. Então, assim, o governo federal não iria diretamente injetar esses recursos nos estados. Seria feito o abatimento daquilo que já é devido, impostos e outros empréstimos. E apenas a diferença que seria feita através desse pagamento. O Piauí, ele pede 1 bilhão e 500 milhões de reais. É muito dinheiro, faz a diferença. E o governador Rafael Fonteles é quem tem estado à frente dessas conversas, porque ele já foi, importante lembrar, o presidente do Concefaz, do Conselho de Secretários de Fazenda, ele é um matemático, ele tem toda uma expertise a respeito dessa área de finanças também. Então, ele foi escolhido pelos outros governadores para ter conversas, inclusive conversas no Supremo. Saiu aquela liminar do ministro Fux há algum tempo também ajudando os estados a terem mais receitas, inclusive sustentando outras medidas do governo Bolsonaro. Então, é uma articulação tanto na via judicial como na via do executivo. Eu conversei agora há pouco com o secretário de comunicação, Mussolini Guedes, e ele disse que Rafael Fonteles chegou agora há pouco em Brasília e está se encaminhando para o Ministério da Fazenda. Então, a gente deve ter novidades logo mais sobre os termos exatos desse acordo e o que o Piauí vai receber. Mas o Piauí deve ser contemplado sim, então é uma notícia positiva, viu, Joelson? A gente vai só entender aí os pormenores e eu trago para vocês, provavelmente na segunda-feira. Muito bom, Sábio. Sábio apurando as informações em Brasília. O governador tinha uma agenda aqui, ele voltava até já pronto para acompanhar a agenda do governador, Elivaldo Barbosa, de repente precisou ir a Brasília, né? Correto. A Coordenadoria de Comunicação informou que a agenda foi cancelada, estava relacionada à liberação para programa de bolsas de mestrado e doutorado através da associação, a agência de pesquisa, de incentivo à pesquisa do Estado do Piauí, e com isso a FADEP, aliás, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FADEP, e acabou sendo cancelada em razão desse compromisso muito mais urgente, não é necessário, por esta razão que o governador foi aí, a Paula, aliás, a Sávia já apurou direitinho, e que é uma questão que diz respeito uma situação extremamente urgente para o Piauí, que é repor perdas sofridas no ano passado nas finanças.